Bem, boa noite, pessoal. Economia Internacional, disciplina que faz parte do MBA, Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Unisantos, né? Disciplina sendo ministrada aí no primeiro semestre de 2021, aula 5, né? Primeira aula de macroeconomia internacional. O tema de hoje é balanços de pagamentos. Bem, capítulos de referência aí para essa parte de balanço de pagamentos, no Apple Yard é o capítulo 19, já no Krugman é o capítulo 13, lá tem então o texto para vocês, de apoio aí para essa discussão de hoje. Tá? A aula de hoje, em termos de conteúdo, é tranquila e também envolve esses dois tópicos. Né? Nós vamos fazer dois exercícios, um sobre grau de abertura e um sobre balanço de pagamentos. Né? Então, antes de começar a falar sobre grau de abertura de balanço de pagamentos, uma introdução rápida sobre esse início da macroeconomia internacional. Como a gente viu, né, nas 4 primeiras semanas, nós falamos sobre comércio internacional, que é o enfoque microeconômico da economia internacional. Ou seja, como que as questões de mercado, decisão de mercado, de agentes econômicos, né, oferta e demanda, interagem na questão externa, né? Então, aparecem de várias maneiras, aparecem nas trocas de bens e serviços, como o comércio internacional, aparece nas trocas de fatores, na imigração, na produção internacional, né, que é um específico modo de migração de capitais através das fronteiras, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre o enfoque macro da economia internacional, macroeconômico, ou seja, as economias como um todo de um país, como que elas se relacionam de maneira, né, global ou internacional, né? Então, como que elas se relacionam? Como que elas se relacionam? Trocando, né, tendo interações monetárias, trocando moeda, enfim, mas não só trocando moeda, por conta da globalização, os países têm tantas ligações entre si que essas ligações podem tanto ser também ocorrer na macroeconomia, não só no comércio e na produção, mas também na macroeconomia existirem essas ligações. Como, por exemplo, tendo exatamente o que está dizendo aí, que é a questão de transmissão de choques. Choques no seguinte sentido, uma mudança positiva ou negativa numa determinada economia, através né, dos mecanismos de ligação entre os países, do comércio, das finanças, elas podem ser transmitidas. Então, por exemplo, uma diminuição na taxa de juros nos Estados Unidos, ela afeta os vários países do mundo, né, repelindo dólares, ou um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos atrai dólares para a economia americana, e aí os países perdem fluxos de capital e pode ocorrer, por exemplo, variações na taxa de câmbio, a inflação de um país ser transmitido ou afetar outros países. Então, nesse sentido, o enfoque macro da economia internacional é isso, né? Essas interações macroeconômicas das economias. Isso aqui também é chamado de macroeconomia internacional ou de finanças internacionais. Então, a gente começa a ver isso. Vamos ver a aula 5, 6 e 7 sobre essa segunda parte da economia internacional, que é a parte mais macro da economia internacional, né? Então, hoje, como eu falei antes, a gente vai ver uma discussão sobre grau de abertura das economias e uma discussão sobre balanço de pagamentos. Então, pronto. Já vimos que essa parte aqui do comércio internacional e da produção internacional, né, que é a troca de bens e serviços e de investimento direto externo, respectivamente. O que a gente começa a ver agora é um pouco a questão mais da macroeconomia internacional, das finanças, que é as trocas de capitais entre os países. Então, a gente vai ver aí que países podem, por exemplo, trocarem bens e serviços, né, e por isso as trocas de bens e serviços, por elas envolverem trocas de moeda, né, também essas moedas fluem através das fronteiras e vão parar nos outros países. Agora, como medir isso? Né? Essa que é a questão do balanço de pagamento, medir todas essas trocas de capital entre dois países. Então, vamos ver.
Mas antes dessa discussão sobre o balanço de pagamentos, vamos falar sobre a abertura da economia. No seguinte sentido, uma economia ela pode ser mais aberta ou mais fechada do que outra. Economias abertas são aquelas que, de algum modo, interagem com as outras economias do mundo, né? Enquanto, no limite, uma economia fechada é aquela que não tem nenhum tipo de interação. É claro que, na realidade, mesmo economias bastante fechadas, tem sempre algum tipo de interação, né? No mundo de hoje, extremamente globalizado, acho que é uma economia que pode se dizer que é fechada ou próxima a fechada seria a Coreia do Norte, onde as poucas interações que ela tem é com a economia da China e com mais uma outra economia ali da vizinha. Mas a maior parte das economias mesmo do mundo, elas são economias abertas, ou seja, elas interagem com outras economias do mundo, trocando todos esses tipos de ativos que a gente mencionou aqui no slide anterior aqui. Então, nessas trocas de bens e serviços, trocas de fatores, trocas de ativos, só é possível porque as economias são abertas. Então, aí que está, né? O que eu quero dizer, na verdade, é que as economias, elas são quase todas, para não dizer todas, são abertas. Umas um pouco mais abertas do que outras mais relativamente mais fechadas. Então, tem como medir isso, né, esse grau de abertura, se uma economia mais aberta ou mais fechada do que a outra? Exatamente essa ideia do grau de abertura. O grau de abertura é tentar medir, de algum modo, saber se os países são mais abertos ou mais fechados uns do que os outros, né? Então, uma economia relativamente mais aberta, ela vai ter bastante interação com as outras economias, enquanto uma economia mais fechada, ela vai ter menos interação com as outras economias. Um modo de medir isso, existem outros modos também, mas um modo principal que a gente usa para medir grau de abertura de uma economia é ver o quanto que ela troca no comércio exterior dela no total, ou seja, as exportações X e as importações M. Você soma os dois, né, soma as exportações com as importações, seria um modo de você medir quanto aberta ela é. Se ela tem bastante exportações e bastante importações, esse X mais M aqui vai ser grande, né? Se ela é uma economia mais fechada, o X mais M relativamente mais fechado. Agora, existem países que têm uma economia maior, grande, e outras economias pequenas. Então, para poder comparar, né, países de vários tipos de tamanho de economia, então a gente vai dividir pelo PIB, que é o que eu chamo de Y aqui, tá certo? Então, se você pegar as exportações mais as importações e dividir pelo PIB, você tem o grau de abertura daquele país. Então, aí sim a gente vai poder comparar países do mundo, ver quem tem a economia mais aberta e quem tem a economia mais fechada. Eu fiz um pouco aí desses cálculos do ano de 2006, comparando esses vários países aqui na coluna da esquerda, Taiwan, Coreia do Sul, Alemanha, Chile, China, Noruega, Rússia, Itália, França, Índia, Japão, Estados Unidos e Brasil. Então você vê, né? Países de tamanhos diferentes, pequenas economias como Taiwan e Coreia do Sul e Chile, né? Noruega também pequena, quem mais aqui é pequeno? E eu digo não de tamanho de território, mas pequeno de tamanho do PIB. E outros PIBs maiores, como Alemanha, China, Rússia, na Itália, França, Índia, Japão, Estados Unidos e até o Brasil. Dividir, então vamos lá. Voltando para o slide anterior, o grau de abertura é X mais M sobre Y, ou seja, exportações mais importações dividido pelo PIB. Então, o que eu fiz? Eu listei essas três variáveis aqui para cada país, em dólares, exportações, importações e PIB. Tá? Então, eu somaria o X, as exportações com as importações e dividiria por esse PIB, calcularia assim, daí o grau de abertura que está aqui nessa última coluna da direita. Então, países com maior grau de abertura, quanto mais perto de 100, na verdade, é até possível ter um número maior que 100%, tá certo? Porque às vezes, você exporta e importa bastante, e comparado com o tamanho da sua economia, né, a soma dos dois é maior do que o próprio PIB do país. É possível que isso ocorra.
né? Então, economias muito abertas, como, por exemplo, o caso da Taiwan e da Coreia, isso ocorre. Mas, embora não tenha dado maior que 100, é possível que dê um número maior que 100. Então, quanto maior o grau de abertura, mais próximo de 100, vamos dizer assim, maior o grau de abertura. Enquanto menor, quanto mais perto de zero, né, que nem esses países aqui que tem 21, né, o grau de abertura, 21%, são países de economia mais fechada. Então, o que tem alguns dados até diferentes, interessantes aqui, né? Veja os Estados Unidos aqui, a penúltima linha. Ele tem uma das maiores exportações do mundo, a segunda dessa lista aqui, em 2006, claro. E a maior no volume de importação. E mesmo assim, ele tem um baixo grau de abertura de 21%. Como é possível? Bem, veja você, somando esses dois, né, dividindo pelo PIB, vai dar esse 21%. Mas é que o PIB americano é tão grande, então, ou seja, a maior parte dessa produção é para consumo local, não vai tanto para as exportações e para as importações, embora a economia americana seja tão grande, né, que as exportações e as importações sejam no topo da lista. Mas quando você compara com o PIB, né, a soma desses dois comparado com o PIB vai dar um número pequeno. Uma coisa parecida, em outra proporção, ocorre com o Brasil, né? O Brasil tem aí um PIB, né, tinha naquela época de 1 bilhão de dólares da época, 1 trilhão, melhor dizendo. 1.000 bilhões dá 1 trilhão. E os Estados Unidos tinha um PIB de 13 trilhões. E aí, quando você somava esses dois e dividia pelo PIB, dava um grau de abertura baixa. Então, esses países, Índia, Estados Unidos, Brasil, têm grau de abertura relativamente pequeno, né? Relativamente pequeno. Aí você tem países aí com 45%, 60%, 64% de grau de abertura, já é bem maior, né? Então, aí, a Itália é uma economia mais aberta, a Noruega, a própria China, né? Por que isso? Exatamente por conta disso. Comparado com o PIB, o fluxo disso, da soma de tudo que ela exporta e tudo que ela importa é uma proporção alta, né? E essa proporção maior ainda para esses países aqui, como Coreia do Sul e Alemanha. A Coreia do Sul é uma economia relativamente pequena, né? Comparado com os outros, mas tem muito, eles importam muito e exportam bastante. Então, isso significa que as interações dele com os outros países do mundo é alta, né? Refletido aí esse grau de abertura de 71%. E o maior da lista que a gente tem aqui no ano 2100 era Taiwan, que era aquela ilha que é um país aí independente da China, embora a China queira que a Taiwan volte aí para se ligar ao território chinês, é um país independente e uma das economias mais abertas, né, com grau de abertura de 80%. Aí eu pergunto para vocês, e o país de vocês? Qual será o grau de abertura hoje, 2019, o grau de abertura do seu país? Como é que eu mediria se eu quisesse saber? Então, aí vem o primeiro exercício do dia hoje, que eu vou mostrar para vocês. Então, já tem uma parada para exercício aí, né? A ideia desse exercício que eu vou mostrar para vocês agora é, usando dados do Banco Mundial, aquele mesmo banco de dados que a gente usou na semana passada, para fazer, acho que, investimento direto externo, ID para dentro e ID para fora, pegamos aquele banco de dados lá e vamos pegar os dados de X, de M e de Y para cada país ao longo do tempo, para ver. E aí você soma o X com M, divide pelo Y, vai ter o grau de abertura, multiplicando por 100, lógico, 100%. Tá? Então, vou chegar lá, vou mostrar para vocês aqui a Suécia. Eu fiz, meu país é a Suécia, né? Lembrando que cada um de vocês aí tem os seus países. Então, a ideia aqui, ó, para a Suécia, obtenha os dados no Data Bank, né? E calcula o grau de abertura para a Suécia e plote num gráfico entre 2010 e 2019. Ou seja, ano a ano, com os dados anuais, você consegue calcular o X mais M sobre Y, vezes 100%, que é o GA da Suécia em cada ano, e mostra aí como que avaliou, como que variou aí no tempo a Suécia. Note que nesse gráfico anterior aqui, eu não pus todos os países no mundo, né? Obviamente, só coloquei aí uns 10, 12, e a Suécia, inclusive, não está aí nessa tabela.
Como que estaria, então, como é que eu posso saber qual que é a abertura da Suécia? Será que ela é maior ou menor que os países, vamos voltar aqui, que esses países de maior grau de abertura, ou será que é mais fechada, uma economia mais fechada? Então, para isso, eu teria que calcular o x mais m sobre y vezes 100%. Como é que eu faço isso? Teria que buscar os dados de exportações, de importações e de PIB. Esses três dados, né? São três séries de dados que eu teria que buscar. Então, vamos lá. Teria que ir no banco de dados da Banco Mundial, clica em Data Bank, depois entra no banco de dados de World Development Indicators, que é dos indicadores mundiais de desenvolvimento, escolhe o país Sweden, né? Country Sweden, país Suécia, depois escolhe essas três séries aqui, que eu a série do X, do M e do Y, o nome delas eu coloquei aqui entre parênteses. Exportações de bens e serviços do balanço de pagamentos, dólares correntes. Importações de bens e serviços, balanço de pagamentos, BOP, dólares correntes. E, finalmente, GDP, ou Gross Domestic Product, GDP é PIB, PIB corrente em dólares correntes. Então, com essas três séries aqui, você consegue a série do X, do M e do Y, e aí em cada ano pega os dados de 2010, dados de 2009, desculpe, dados de 2010, 11, 12, 13, até 2019, ano a ano. E calculo o grau de abertura para cada ano e faço um gráfico, mostro no gráfico bonitinho, igual esse daqui, né? Esse gráfico aqui a gente já vai ver daqui a um segundo. Então vamos lá. Como é que eu faria isso? Vocês que também, quem quiser ir acompanhando, né, já vai fazendo do seu grupo, né? Porque vai precisar fazer certamente. Então, primeira coisa, o bom e velho Data Bank do Banco Mundial, né? Tá ele aqui, endereço databank.worldbank.org, e aqui embaixo na página seguinte tem o World Development Indicators, certo? Os indicadores. Clica aqui e aí eu vou ter que procurar aquelas três séries, tá? Lembrando que banco de dados, ele tem selecionado um que é o World Development Indicators. Países, o country, não tem nada selecionado. Deixa eu aumentar a letra. Aí o que teria que ser feito? Justamente selecionar, procurar ou aqui no S de Sweden, ou então escrever aqui, né, palavras-chave. Eu posso escrever o nome do país, meu, clicar na lupa, ele acha, aí você, marca a caixinha. E só toma cuidado porque essa tela se configura muito fácil, então eu vou ter bastante cuidado. Aí, ó, desce um pouco aqui e vai para séries de dados. Aqui eu vou marcar três séries de dados, tá? Cadê a caixinha com o nominho delas para a gente buscar? Tá aqui, ó. Volta um pouquinho, enter keywords aqui. Vou escrever o nome de cada uma delas. Cadê os nomes? Eu já deixei aqui o nome exportação. Vamos ver. Estou conseguindo copiar do PDF, então deixa eu abrir rapidamente aqui o PPT, PowerPoint. Não consegui copiar de lá. Aqui, então. Aí, aqui. Pronto. Então, pessoal, o que eu fiz? Exports of Goods and Services. Vou lá, copiei isso e joguei aqui nessa caixinha de caixa de busca. Achou? Ele não mostrou, né, o maledeto, mas tudo bem. Vamos lá, letra I. Está aqui, ó, Export of Goods and Services, mas não é a porcentagem do PIB. É esse aqui, ó, Exports of Goods and Services, BOP, Current Dollars. Marca a caixa. Pronto. Então, deixa assim, e aí vai aqui de novo.
E vou botar o nome da segunda série. Como que era mesmo? Está aqui. Imports of Goods and Services. As importações. Vamos copiar. E aqui, joga na caixinha de novo. Lupa. Eu não sei porque ele está indo para a letra errada. Aqui, imports começa com I, então vamos na letra I. Ele achou aqui. Imports of Goods and Services, cadê? Tá aqui, ó. Imports of Goods and Services, BOP. BOP, $40, marca a caixinha. Beleza. Aí só falta mais uma, que são três, né? Falta agora do PIB. GDP, Current Dollars. Então vamos lá, eu vou copiar daqui. Copiei. Vamos jogar lá agora. Joga aqui nesta caixa. Lupa nele. Cadê o G de GDP? Cada hora ele vai num lugar. Você está vendo que ele é doido, né? Está aqui, ó. Na letra G, você clicou, ele botou GDP Current Dollars. Pronto. Com muito cuidado para não desconfigurar, marquei as três séries. Vamos descer aqui agora, aqui na direita. Desce, porque agora falta séries de tempo. Aqui embaixo, ó. Time. Clique em tempo. Tá, beleza. Aí, eu coloquei de 2010 a 19, certo? Então, olha o que você faz, vai marcando as caixinhas. Igual a gente fez semana passada, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Desce mais. Não, tem que descer nessa outra barra. 11 e 10. Bom, agora eu terminei. Cheguei no time, né? Agora aplique as mudanças, apply changes. Cadê o botão do apply changes? Aqui em cima, aplica as mudanças. Bom, isso quer dizer que ele aplicou as mudanças. Aí, aqui, ó, download options. Vamos fazer o download dos dados. Excel, CSV, vamos de Excel. Pronto, abriu o Excel aqui embaixo. Tá aí os dados. Aí cada um aí faz trabalho com os dados como quiser, como achar melhor. Tá aqui o nome do país. Eu vou até deletar, eu sei que é Suécia, mas eu vou deletar essas duas colunas de nome. Aí as séries têm uns códigos. Não precisa disso também. Excluir. Aí o nome da série. Séries. Aí tem exportações. Tá aqui as exportações, importações, PIB daqui. Então, aqui sim eu vou botar, olha só, GA. Não, grau de abertura. O grau de abertura, quer ver, vamos trocar também o formato desses dados. Tá bem esquisito o formato dos dados. Está com um formato científico. Então, eu vou botar aqui fonte, número, em uma casa decimal, usar separador, ok. Pronto, aí botou um formato melhor, né? Certo. Aí, grau de abertura, o que, que é mesmo? X mais Y, não, X mais M dividido por Y vezes 100%. Então, ó, isso aqui é igual a X mais Y aqui. X mais Y. Fecha, coloca entre parênteses. Vezes 100%. Vezes 100%. Tá, 100%, agora divide pelo Y, divide pelo PIB. Divide, cadê o PIB? PIB é esse aqui, né? É esse aqui. Enter.
84%. Grau de abertura no ano de 2010, vendo que essas exportações, essa importação e esse é o PIB, o grau de abertura é X mais M sobre Y vezes 100%, que no caso da Suécia dá 84% em 2010. Vamos copiar para os outros anos. Pronto. Ele variou aí, 84, 86, 85, grau de abertura até 91% no ano de 2019. Vocês depois façam um gráfico bonitinho disso aqui, tá? Quando você fizer o gráfico, você vai obter isso aqui, quer ver? Vai obter um gráfico igual a esse. Suécia, grau de abertura entre 2010 e 2019, porcentagem é isso, tá? Ela variou entre 84 a 82% e hoje chegou a 91%. Ou seja, comparando com aqueles países, a Suécia, vamos ver a média seria, vamos dizer algo aqui, né? 85% a média, sendo que depois ela subiu de 85 para 91. Então, voltando, comparando a Suécia com esses países, né? Está mais do que todos, né? O grau de abertura da Suécia é maior até do que a Taiwan. Lógico que em 2006 a situação é outra. Agora estou comparando com, né, 10 anos depois, mas certamente esses outros países, ou certamente não, provavelmente esses outros países também aumentaram os seus graus de abertura. Então agora vai ter aí uns números certamente maiores também. Mas a Suécia está lá no topo da lista de grau de abertura. Isso quer dizer que ela é uma economia que exporta bastante e também importa bastante. Eu postei aqui no gráfico, ficou claro, né, o grau de abertura. Vamos lá, nos números. Então, ela exportava, em 2010, 220 bilhões e importava 196 bilhões. Isso para uma economia de PIB de 495 bilhões. Então, tá vendo? Quando você soma esses dois aqui, ó, X com M, dá bastante comparado com o PIB, né? Dá 84% do PIB. Então, realmente, é uma economia aberta, tá? Isso você pode fazer com qualquer país aí. Eu lembro que tem um grupo aí da Itália. A Itália era 45%, né? Estou curioso de saber aí, vocês que são do grupo da Itália, será que a Itália ainda é 45% de grau de abertura? Ou será que melhorou? Ou será que piorou, né? Provavelmente. Não, Oi? aliás, antes era 45, né? Aumentou sim o grau. Ah, é? Você já calculou? Já tá variando entre 52 a 60. Ah, legal, legal. Então você foi seguindo aí o passo a passo, já foi fazendo, né? Isso. Legal. Deu então por volta o máximo de 60 e variando de 60 a quanto que você O falou? 45? mínimo veio de 52 de 2010 até 60 em 2019. Ah, tá. Então também teve esse padrão aqui, ou seja, ele ficou aumentando, depois aumentou mais nos últimos anos. A Itália também? Isso também. Legal. Interessante. O que mostra aí que pré-pandemia as economias estavam se abrindo, estavam se exportando, estavam no momento da globalização, de mais aprofundamento até, né? Agora, de propósito, não pus 2020 nem 21, porque, enfim, o ponto aqui provavelmente uma queda, né? Porque, veja bem, vocês que trabalham com comércio exterior perceberam, lembra no passado? Os bens de computação, os bens, todos os bens importados como um todo, né? Como estava difícil de vocês de trazerem, preços veio outro, né? Preço mais alto, inflação, né? E também as exportações também estavam mais difíceis, né? Então, o que eu diria é que se você quiser até aproveitar, quem está com os dados na mão, e fazer 20, 21 até agora, os 4 primeiros meses, você pode fazer também e ver que esse número aqui deve ter caído certamente para todos os países por conta da pandemia. É normal que o grau de abertura feche, até porque o comércio internacional teve despencou do precipício, né, no ano passado por conta do fechamento, né, devido à pandemia. E esse ano ainda certamente está lá embaixo ainda. Então, enfim, mas pelo menos da situação do mundo pré-pandemia era essa, né? Era de um crescimento forte.
Eu não lembro os outros grupos de cabeça, eu lembro que acho que tem a Alemanha também, tem um grupo fazendo a Alemanha. Então, a Alemanha também já era uma economia aberta em 2006, eu imagino que agora, aí, nesses últimos década aí passada, que terminou agora, deve ter aumentado até o grau de abertura. E aí, uns outros países, acho que também tem alguém fazendo a Austrália, se eu não me engano, México. Enfim, vai ser interessante ver aí na última aula a apresentação do grau de abertura dos seus países. Tá? Então é isso. Com o banco de dados do Banco Mundial, esses dados de macroeconômicos, né, dos indicadores dos países, dá para você fazer essa continha simples e ver como é que, a quantas andam aí os países quanto ao grau de abertura. Tudo bem. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir hoje era isso, era a questão do grau de abertura. E o outro ponto, segunda parte da discussão aí, mais longa talvez, é a questão do balanço de pagamentos. Primeiro ponto importante aí também, um outro ponto importante a ser discutido com relação à macroeconomia internacional, né? Porque veja vocês, quando você fala de uma economia fechada, olhando, por exemplo, a economia do Brasil para dentro, né? Olhando o que circula dentro do país, a gente está acostumado a olhar do ponto de vista da renda nacional, ou seja, quanto que o país cresce, quanto que o país gera em termos de PIB, de produção, né? E aí medir isso de algum modo, né, ao longo dos meses, dos anos, né? E aí você calcula, olha, o PIB no Brasil em 2019 produziu sei lá quantos trilhões de dólares. Essa é a famosa contabilidade nacional, ou contabilidade da renda nacional, no qual você tenta ver aí, do ponto de vista macroeconômico, como que a economia de um país mudou ao longo de um período de tempo. Então, geralmente, a gente faz essa contabilidade, por exemplo, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, avalia como que variou esses números dentro de um ano, tá? Ou você pode ver de mês a mês, né? Os dados podem ser mensais ou trimestrais, algumas variáveis você pega também quadrimestrais, mas tipicamente, né, são dados ou mensais, ou trimestrais, ou anual para medir a renda nacional. E aqui dentro daqui você tem PIB, mas você tem também consumo, investimento dentro do país, gastos do governo e até exportações e importações. Vocês devem ter visto isso em macroeconomia há muito tempo atrás na faculdade, né? Mas esse aqui é só um tipo de contabilidade. É a contabilidade da renda, olhando o que não saiu das fronteiras. Mas a gente tem que lembrar, até porque, né, trabalhamos com isso, com exportações e importações e outras movimentações, né, que passam pela fronteira, você também tem que contar aquilo que sai ou que atravessa a fronteira, né? Aquilo que entra ou aquilo que sai. E aí é uma outra contabilidade, não é a contabilidade típica de renda nacional, e sim a contabilidade do balanço de pagamentos, tá certo? Então, existem os dois tipos de contabilidade quando se fala de macroeconomia. A contabilidade da renda nacional e a contabilidade do balanço do pagamento. Tá? E são bastante importantes, né, são números que a gente utiliza aí para saber a quantas andam as transações econômicas de um país como um todo. Então, as transações internas e as transações externas, basicamente, seriam isso, né? A renda nacional, e o outro, o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele mede uma série de variáveis, acompanha uma série de variáveis econômicas que atravessam a fronteira, tais como comércio, fluxo de capitais, fluxo de dívida, de empréstimo, né? Enfim, todos os tipos de transações que passam pela fronteira deve ser registrado no balanço de pagamentos, que é o foco dessa discussão de agora, tá? Então, balanço de pagamentos é isso, tudo que entra e sai ao longo de um período, tudo que entra e sai pelas fronteiras de um país. Tá? Então, o balanço de pagamentos também, como a renda nacional, ele pode ser mensal, ele pode ser trimestral ou pode ser anual. Né? Então, a gente vai ver aqui uns dados anuais, mas vocês têm lá também dados mensais, se forem necessários. E o que entra nessa tal
nesse tal balanço de pagamentos. O que é registrado ali? Que tipo de transação? Bom, primeiro ponto é que a gente tem que lembrar que são transações entre residentes de um país e do restante do mundo, tá certo? Então, do ponto de vista dos residentes no Brasil, mesmo que sejam estrangeiros, essas transações, se ela atravessa a fronteira, ela entra no balanço de pagamentos do Brasil, certo? Por quê? Porque a fronteira no qual a gente está falando é do Brasil com o resto do mundo. Então, sei lá, um estrangeiro compra, emite, sei lá, emite um volume de dólares para sua família que mora lá em um outro país. Essa transação entre aquele residente, ela entra no balanço de pagamentos do Brasil, mesmo ele sendo um estrangeiro. Por quê? Porque nós estamos falando de uma transação que passou pela fronteira brasileira e adentrou um outro país. Então, é como na contabilidade, né? É uma transação dupla. Então, vamos supor que o cara é espanhol, mandou o dinheiro para a Espanha, no balanço de pagamentos do Brasil, essa movimentação de dinheiro passa pelo balanço de pagamentos brasileiro, numa determinada conta. E aí também é registrada no balanço de pagamentos espanhol, numa determinada conta deles lá, né? Obviamente, do Brasil registrado como uma saída e na balanço de pagamentos da Espanha registrado como uma entrada. Então, é um sistema de duas contas, tá certo? Assim como na contabilidade, aqui balanço de pagamentos também, tá? Tanto do ponto de vista de um país, quanto do ponto de vista do outro país, tá certo? Então, e que mais que é importante falar sobre o balanço de pagamentos? A estrutura de divisão de contas que existe dentro do balanço de pagamentos, tá? Ou seja, qualquer transação através de fronteiras deve cair necessariamente numa das contas que eu vou descrever agora do balanço de pagamentos. Né? Na verdade, você tem dois conjuntos de contas, embora tenha até mais, mas são dois grandes conjuntos de contas. A conta corrente, ou transações correntes, né, que é um sinônimo, ou a conta de capital e financeira, chamado antigamente de transações de capital. Então, esses nomes que estão entre parênteses também existem, mas os nomes principais, um componente é conta corrente e o outro é conta de capital e financeira. Né? Por que tem dois nomes, já vai ficar bem claro, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas de um lado é conta corrente e o outro é a conta de capital e financeira. Aí alguém pode perguntar assim, mas não era conta de capital só essa segunda? Que papo é esse de financeira? Então, é que nos últimos anos aí atrás, houve uma reformatação, mudança no nome das contas, dos balanços de pagamentos internacionais. Então, hoje chama assim, um componente, conta corrente, o segundo componente, conta de capital e financeira. Tá? E o que vai em cada um desses dois grandes componentes que depois vão ter subcomponentes, como a gente vai ver já já. Então, na conta, o principal elemento que vai em cada uma das grandes contas está escrito em azul. Ou seja, o que entra na conta corrente é fluxo de produto e fluxo de renda. Já na conta capital financeiro, entra fluxo financeiro. Tá certo? Então, está bem claro aqui. O que é produto? Bens e serviços. Então, tudo que é bem, tudo que é serviço, vai aqui. Que mais? Renda. Coisa que é renda, vai aqui dentro. Mas não confunda renda com fluxo financeiro, porque já vai ficar bem clara daqui a pouco a diferença entre um e outro. Tá? Mas tudo quanto for renda, não vai na conta capital financeiro. Tudo que for renda vai na conta corrente. Lembrando isso, conta corrente vai produto e vai renda. E na conta de capital e financeira vai fluxo financeiro. Bom, então vamos relembrar agora exatamente isso aqui, que produto, porque agora eu vou dividir cada uma dessas duas grandes contas nas subcontas dela. Então, antes de fazer isso, vamos lembrar que produto é bens e serviços. Então, bens,
produtos tangíveis, e serviços, produtos intangíveis, tá certo? O serviço é um produto intangível, então ele entra aqui, beleza? Renda. Então, vamos ver agora a diferença entre renda e um fluxo financeiro qualquer. Quando eu invisto numa empresa, comprando uma empresa, ou quando eu, sei lá, recebo um fluxo de. Quando eu peço um empréstimo, tudo isso é um fluxo financeiro. Por quê? Porque é uma quantidade de dinheiro investida que sai de uma ponta, atravessa a fronteira e chega na outra ponta. Então, isso é um fluxo financeiro. Então, empréstimo é fluxo financeiro, e de investimento direto externo é fluxo financeiro. Agora, pensa que, lembra que eu falei na aula passada, que quando Santander comprou o Banespa, veio um baita de um fluxo de ID, parece que $1 bilhão. Isso é um fluxo financeiro. Agora, à medida que, ano após ano, esse novo banco, que agora não é mais brasileiro, né, o Banespa, agora virou espanhol, virou Santander. À medida que esse Santander vai emitindo lucros da sua operação brasileira, emitindo lucros para a Espanha, esses lucrinhos aí, mês a mês, ano a ano, sei lá quanto que vai ser, esses lucros não são fluxos financeiros, eles são renda. Ou seja, renda é tudo o pagamento que a gente recebe por investimento. Tá? Então, vamos supor, eu compro 1 milhão de ações da Google, fluxo financeiro. Aí tá lá, as ações da Google tá lá, beleza, tá no meu nome, vindo da Bolsa Americana. Aí a ação que custava $10 virou, sei lá, no $20. Aí vai receber uma renda desses 20, né? Os 20 menos 10, dobrou o preço, vou receber uma renda. Então, a compra das ações da Google é um fluxo financeiro. O lucro que eu recebo do aumento do preço da ação é uma renda. Então, tá vendo a diferença? Produto e renda vai na conta corrente. Fluxo financeiro vai na conta de capital financeiro. Então, beleza. Dito isso, esses dois grandes conjuntos de conta, vamos ver como cada uma delas se divide. Conta corrente, 4 balanças e uma transferência unilateral. 4 balanças. Uma balança, como o nome a gente já diz, né? Lembra? Uma coisa que sobe e desce de uma ponta, de uma outra, da outra. Então, balança comercial, balança de serviços, balança de renda. Todas as balanças são comércio, balança comercial é comércio de bens. Então, vejam vocês aqui, tudo que os bens que forem vendidos vai entrar ou vai sair dinheiro? Quando você exporta, quando você vende um produto. O produto sai, mas entra dinheiro. Então, do ponto de vista do país que está analisando o seu balanço de pagamentos, uma exportação é uma entrada de dinheiro, portanto, é um saldo, é uma entrada positiva de dinheiro. Então, você soma todas essas exportações, sei lá, entrou, sei lá, $200 bilhões. Estou feliz. Tá? Agora, e as importações? Elas também entram na balança comercial, mas olha só, como a importação ela é uma entrada de produto, a contrapartida do produto que vem de fora e entra é uma saída, é o pagamento da importação. Então, o dinheiro sai. Então, ele vai ser um valor negativo aqui, e, portanto, vai ter um monte de coisas negativas. Vamos dizer aí, sei lá, 190 bilhões. Então, entrou 200, saiu 190. O saldo é o valor da balança comercial. Ou seja, todos os mais, todas as entradas de dinheiro, menos todas as saídas de dinheiro. Então, a balança comercial nada mais é do que o saldo de exportações e importações de bens. Bens são produtos tangíveis. Então, automóvel, né, o aço, tudo isso está aqui. E os serviços? Tem uma balança própria deles, separada da balança comercial. Então, o segundo item da conta corrente é a balança de serviços. Você faz a mesma coisa com serviços. Exportação não mais de bens, mas exportação de serviços, soma tudo positivo.
importações de serviços, soma tudo negativo. Soma um com o outro, está um saldo. E o detalhe, o saldo ele pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo se você tem mais exportações do que importações ou vice-versa, claro. Eu escrevi aqui, entre parênteses, essas 4 coisas, porque são os principais serviços que entram na balança de serviços. Lógico que tem aí um monte de coisa, serviços de consultoria, serviços de ensino, milhares de tipos de serviço. Mas o que é pesado, que entra bastante no balanço de pagamentos, na conta de serviços, são os serviços de transporte, de viagens, de seguros e serviços governamentais. Então, serviço de transporte aí, né, pagamento de transporte que vai, sei lá, um avião sai daqui e vai levar a gente até a Europa. Eles pagaram, alguém pagou, entrou dinheiro, entra aqui. Ou também o contrário, também entra e sai aqui. Turista, viagens, turistas que vão daqui para lá, gastam dinheiro lá, então sai dinheiro, fica negativo. Turista que vem de lá para cá, turista traz e gasta dinheiro aqui. Então, o turista que chegou no Brasil gastou dinheiro positivo, entrou dinheiro. O saldo, conta de viagens. Seguros, a mesma coisa. Gastos de governo que remetem e investem e gasta com serviços lá fora, ou o governo de lá fora gasta aqui. Então, também a mesma coisa. Saldos positivos, saldos negativos, soma dos um com o outro, dá um saldo. Então tá, balança de comércio, balança de serviço. E agora, balança de rendas. Gente, assim como tem um brasileiro que investe lá fora e recebe uns lucros aí de vez em quando, que são entradas positivas, existe o contrário também, né? Existe o estrangeiro que investe, alguém que investe lá e o lucro vai daqui para lá. Aliás, alguém que investe aqui e o lucro vai daqui para lá. São saídas. Então, quando eu falo receita e despesa aqui, é isso, são entradas e saídas de vários tipos de renda, tá? Então, pode ser pagamento de salários, pode ser juros, pode ser lucros de investimento em empresa ou lucro em atividades de preço de ação ou dividendo quando uma ação paga, né, dividendo, tá? E tem os vários tipos também, bonificação, dividendos, juros de dívida, não só de ações, mas também de dívida de médio e curto prazo. Então, lembre-se, tem uma série de contas que são investimentos. Os investimentos em si não entram aqui. Aqui entram a renda dos investimentos. Se a renda deu um ganho ou mesmo uma perda, né, entra nessa conta aqui. Então, 3 balanças: produtos, bens, serviços, rendas. Tá? Aí sobrou uma última conta aqui, que também entra na conta corrente, que é o seguinte: geralmente é uma conta pequena essa daqui, porque assim, é um fluxo que só vai numa direção. Como assim? Pensa bem, geralmente você exporta um carro, o carro vai numa direção e o pagamento do carro vem na outra. Né? Aqui não. Aqui é uma transação que só vai de uma ponta para outra, sem contrapartida. Então, sabe os migrantes que mandam remessa? Conhece um amigo seu que está morando em Boston, por exemplo, nos Estados Unidos, tem família aqui e fica mandando dinheiro para a família, para os filhos, sei lá, para a mãe. Essa é uma remessa de migrante, né? Ela é um fluxo unilateral, uma transferência unilateral. Ou então, uma doação, tá? Quando você ouve falar de doação de ONGs ambientais, tá? Quando elas mandam dinheiro para investir na Amazônia, se bem que agora, hoje em dia, está bem complicada essa situação, né? Aliás, foi hoje a reunião do ambiente lá. Essas doações são unilaterais. Então, o ponto é o seguinte: ela vai ser positiva ou negativa, dependendo se o dinheiro entra ou sai, obviamente. Doações de ONGs
dinamarquesas para o nosso ambiente que entra o dinheiro, é positivo. Remessa de imigrante que está lá fora mandando para o Brasil, positivo. Mas se tiver um imigrante aqui do Haiti que manda dinheiro para a família dele no Haiti, aí é um fluxo negativo, tá bom? Então, essas 4 contas somadas vão dar a grande conta corrente aqui, tá bom? Conta financeira tem 4 componentes também. Opa, cadê a conta de capital? Está aqui, separada, bonitinha, ela é pequenininha e eu vou falar por ela daqui a pouco. Antes disso, volta, tá? E vamos ver a segunda grande conta do balanço de pagamentos, chamada de conta financeira. Ela vai ter também 4 grupos, 4 grandes grupos, tá? Primeiro, o bom e velho ID da semana passada, é dinheiro que vai ou que vem para aquisição de ativos de longo prazo, movimentos de longo prazo, que geralmente é para ou está comprando uma empresa, ou está criando uma nova empresa, né, uma nova fábrica, ou está vendendo uma fábrica que tinha antes, isso daí é ID. Então, é movimento de aquisição de ativos produtivos, então, portanto, tem a ver com a maturação desse investimento de longo prazo. Já esse segundo investimento aqui, a gente chama de investimento em carteira ou investimento de portfólio, o tempo de maturação do investimento já é mais de curto prazo. Então, por exemplo, investimentos em renda variável, ou mesmo em renda fixa, bônus, né? Título de empresa, título de governo, seja renda fixa ou seja renda variável, mas se for de curto prazo, tá? Que são esses investimentos em carteira que a gente investe para ganhar dinheiro, esses investimentos, eles entram nessa conta. Mesma coisa, se o investimento estiver entrando no meu país, é um fluxo positivo. Se estiver saindo do país, é negativo. Eu volto a repetir, renda variável, ações, por exemplo. O fluxo de compra e de venda da ação entra aqui. O lucro ou perda que você tiver dessa transação entra aqui na balança de rendas, tá bom? O lucro, o prejuízo vem aqui. O investimento em si entra aqui, tá bom? Então é isso, investimento direto externo, grande conta, investimento em carteira, grande conta. Outra conta que já foi bastante grande, mas ainda é relativamente grande, para dizer a verdade, mas talvez um pouco menos, são os fluxos de empréstimos entre né, obviamente, entre 2 pontos, né, 2 países, mas que pode ser empréstimos privados ou públicos, né? Pode ser um empréstimo público, por exemplo, do Banco Mundial emprestando para o governo brasileiro, ou para o BNDES, né, que é um banco público, ou então privado, por exemplo, o Bradesco captando dinheiro lá fora com uma taxa de juros mais barata para emprestar aqui dentro do Brasil. Isso é possível, são fluxos de crédito bancário. Na época aí da crise, anos 80, anos 90, os fluxos aqui eram bem maiores e hoje em dia migrou bastante para essas 2 contas primeiras aqui, tá? Fluxo de investimento em carteira e de ID subiu bastante. Essa 4ª conta, ela é nova, relativamente nova, vamos dizer assim, porque os derivativos financeiros, eles são, como eu vou dizer, são um ativo financeiro que foi desenvolvido mais ou menos meio recentemente, tá? Nos últimos anos. Já existe a ideia faz tempo, mas só pegou o tamanho recentemente. Então, quando teve aquela reforma das contas do balanço de pagamento, que eu disse, que mudou o nome, não sei o quê, criar essa conta aqui de derivativos financeiros. E o que é um bendito de um derivativo? Derivativo é um ativo financeiro que, como o nome já diz, deriva de outro. Então, por exemplo, eu posso comprar e vender dólares. Então, isso aí, o dólar é o ativo direto. Ou eu posso comprar e vender um índice que sobe e desce baseado no preço do dólar, que é o mini índice da bolsa do dólar ou o índice cheio do dólar. Isso é um derivativo, ou seja, um ativo que deriva do outro ativo. Tá? Eu posso comprar uma ação.
vender uma ação da Bolsa, que está aqui. Mas eu posso comprar um índice da Bolsa de Valores, um índice que sobe e desce de acordo com o preço das ações da Bolsa de Valores. Isso é um derivativo. Então, existem muitos derivativos hoje em dia, né? De índice de dólar, índice de bolsa, são esses dois exemplos, mas tem derivativo até de commodities que são vendidas. Por exemplo, eu posso comprar um índice de boi, né? Da arroba do boi ou do café, que é diferente de comprar o café. Comprar o café é uma coisa, comprar um índice, né, dos preços do café é outra, são derivativos. Então, cresceu muito aí essa conta de derivativos financeiros, portanto, foi incluída. No caso do Brasil, em particular, essa conta até que é relativamente pequena até hoje. As outras três são muito maiores, principalmente a primeira e a segunda, né? Mas, enfim, são quatro. Assim como na conta corrente a gente tinha 4 contas, na conta financeira a gente tem 4 contas. Então, aqui eu repito a conta corrente com as suas subcontas e a conta financeira com as suas subcontas, incluo uma terceira conta, que é chamada de conta de capital. Gente, tem gente que confunde, porque antigamente essa segunda conta aqui chamava conta de capital, agora ela chama conta financeira, e inventaram uma conta de capital diferente aqui. Na verdade, eu conto junto 2 com 3. 2 e 3. Né? Por quê? Porque ambas têm a ver com finanças. E o que é essa bendita conta de capital? Ela foi criada também recentemente, depois da reforma dos nomes do balanço de pagamento, para lidar com essas duas coisinhas que vocês estão vendo aqui. Transferência unilateral de patrimônio e bens não financeiros intangíveis. Opa! Transferência unilateral a gente já sabe o que é quando tem uma doação ou uma remessa, né? De uma ponta para outra, tá? Aquela aqui, ó. Beleza. Mas de patrimônio, em particular, é quando alguém transfere patrimônio, né? Que é diferente disso aqui, de doação, uma transferência de patrimônio de uma ponta para outra. Então, uma casa vendida do Lago de Como, que eu tinha lá na Itália, no Lago de Como, não tenho nada, hein? Mas se eu tivesse essa venda de patrimônio da casa lá da Itália para cá, é uma transferência unilateral de patrimônio. Tá? Não é uma doação, não é uma remessa, e sim entra aqui nessa conta de capital. É um pouco estranha essa continha, mas ela existe. E o que são os bens não financeiros intangíveis? Bem, existe um monte de bens intangíveis. Né? Agora, alguns em particular, que entram nessa conta como bens não financeiros intangíveis, são coisas como marcas e patentes. Né? Que uma marca é intangível, né? E o pagamento das marcas, né, não é uma renda. O pagamento que você recebe por ter essa marca, essa patente, entra aqui como bens não financeiros intangíveis. Então, você já pode ver que, enfim, foi criado agora, recentemente, essa conta, mas ela é de tamanho relativamente pequena comparado com as outras. Assim como derivativos, transferências laterais, é relativamente pequeno em termos de tamanho, mas existe. Então, o que acontece? 1, 2 e 3, aqui você tem que usar uma dessas contas sempre que ocorre uma transação internacional. Fiz turismo na Itália. Fui lá e gastei 5 mil euros, 5 mil reais, 5 mil reais. Esses 5 mil reais saíram do país, certo? Saiu aonde? Balanço de serviços. Lembra, viagens? Está aqui. O que mais? Meu filho estuda nos Estados Unidos. Mando $1.000 para ele. Entra nessa conta, é uma remessa de $1.000, entrada ou saída? Saída, então, valor negativo. E assim por diante, qualquer transação tem que estar aqui nesse sistema de conta, todas as transações que ocorrerem no período que você está analisando. Então, vamos supor que é anual, 1º de janeiro até 31 de dezembro, cada transação vai entrando aqui e vai compondo
uma dessas contas e vai dando o tamanho da conta. É simples assim, é um registro contábil mesmo, só que de transações não internas, mas sim externas que um país tenha. Opa, então está aqui, conta corrente, conta financeira, conta de capital, acabou. Acabou, né? O que é, mais ou menos. Por incrível que pareça, os nossos sistemas de balanço de pagamentos não são perfeitos, certo? Entra um monte de coisa esquisita, tipo drogas, ou sai um monte de coisas tipo, esquisitas, tipo muamba, ou como é que fala isso? Mercadoria contrabandeada, ou então valores que não foram declarados, ou então que entrou, mas foi declarado errado na DI, enfim, tudo que for de erro, de omissão no balanço de pagamentos, essa continha aqui. É de se esperar que essa conta seja pequena, tá certo? Mas, principalmente quando se vê com o tamanho das outras, da primeira e da segunda, principalmente. Né? A conta de capital já é pequena e erros, omissões é para ser pequenininha. Tá. E o que é o famoso resultado do balanço de pagamentos? Nada mais é saber, tá, em que ponto, como que eu estou no dia 31 de dezembro do ano. Qual foi o resultado do meu BP na contabilidade? Entre tudo que entrou e saiu, em todas essas contas, o que deu? É exatamente o que eu escrevi aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 4. As duas principais contas, conta corrente e conta financeira, a conta de capital, que às vezes, geralmente vai até junto aqui com a conta financeira, e se tiver algum erro, está aqui. Então, a soma dos quatro tem que dar um certo número. E esse número é o famoso resultado do balanço de pagamentos. Então, vamos supor, ó, aqui o valor líquido aqui foi 20, aqui foi 30, total 50. Aqui foi mais 51. E aqui foi menos 1. Menos 1 deu 50. Então, o resultado do balanço de pagamentos foi 50 bilhões de dólares, por exemplo, positivo. Sempre que um balanço de pagamentos é positivo, que nem nesse exemplo, mais 50 bilhões, significa que teve mais entradas do que saídas, então, grana positiva no bolso do país. Tá? Então, é como se a piscininha de dólares que o país tem, ou piscininha de reservas externas, aumentasse em 50 bi naquele ano. Tá certo? E isso eu também chamo de variação das reservas, porque é bem isso mesmo, é uma piscininha de dólares. Tá? Tem anos que sai mais do que entra, tem anos que entra mais do que sai, e aí o nível da piscininha sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Então, o resultado do balanço de pagamentos é igual à variação das reservas de um país. Então, por que reserva? Porque eu guardo, né? Veja você, vamos supor que eu, sei lá, ano passado eu tinha 100 bi. Beleza. Esse ano, terminou o ano, mais 50. Então, ficou, a variação de reservas foi 50, né? A variação das reservas foi mais 50, que é igual ao resultado do balanço. Só que eu já tinha 100. Então, na minha piscina agora tem 100 mais 50. Então, vai começar o ano com 150. Como vai terminar o ano, não faço ideia, mas aquele ano, né, teve variação de mais 50 e somado ao que eu já tinha antes de 100 de reservas, ficou 150. Então, minha piscina começa com 150. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é mera contabilidade internacional, vamos dizer assim. Tá bom? Ok. Quem que brinca, quem que mexe com essas reservas? Quem é o dono dessa piscininha aí? Quem que pode mexer com as reservas? Exatamente, é o BC, tá? O Banco Central. É o mesmo que cuida do quantidade de moeda que um país tem, né? Moeda real, por exemplo, no nosso caso, o BC ele faz isso. Ele faz a gestão da oferta de real. Ele também faz isso com a moeda estrangeira que entra. A custódia dessa moeda estrangeira é de responsabilidade do BC, Banco Central, tá certo? Então, aí ele guarda essas reservas internacionais oficiais, que é a tal piscininha. Então, agora eu estou com a piscininha de 150, eu guardo
Eu aqui estou dizendo que é um estabilizador para flutuações econômicas no seguinte sentido: se eu tenho uma piscina de 150, eu posso, de repente, usar, né? Como assim? Então, a gente vai ver depois na aula de câmbio, ou você já deve ter visto de outras partes, que muitas vezes o câmbio, né, que é o preço de uma moeda em relação de um país em relação à moeda de outro, flutua e modifica. E às vezes essa flutuação não está de acordo com o que uma autoridade ou a economia como um todo gostaria que tivesse. Por exemplo, sei lá, num ano de eleição fica subindo aí, o dólar está R$ 4, depois passa para 4,20, depois passa para 4,50, depois passa para 4,90, não tem parada, né? Um jeito de afetar esse mercado seria, por exemplo, injetando dólares. O BC vai lá e injeta dólares na economia, troca dólares por reais e aumenta a quantidade de moeda, e aí esse preço que estava subindo, aí, 4,20, 4,80, não sei, ele começa a cair. Isso se chama intervenção na taxa de câmbio. É assunto da aula de câmbio, mas o que eu quero dizer nesse momento é que eu estou falando de balanço de pagamentos, estou falando das reservas oficiais, é que muitos BCs usam essas reservas oficiais para atuarem no mercado de câmbio, tá certo? Então, aqueles meus 150 ali vão servir, em parte, também para isso. Em parte, vai servir para reserva, se eu precisar algum dia. Mas, em parte, pode ser até para isso, para eu usar no mercado de câmbio, né? Vendendo dólares ou comprando dólares, né? Trocando dólares por reais, né? Para compra ou para venda, dependendo qual direção que eu quiser afetar. Então, é isso, tá? Então, voltando aqui, variação das reservas é o resultado do balanço de pagamentos, tá? E eu posso usar essas reservas aí para várias coisas. A identidade fundamental do BP. Tá? Aqui a gente diz que a soma de todas as contas do BP é igual a zero. Como assim? Ou seja, a soma delas, das três contas, corrente, financeira e capital, supondo que não tem erro, descontadas variações da reserva, tem que ser zero. Ou seja, não pode sumir dólar para o banco, para o bolso de ninguém, nem do presidente, viu? Embora, enfim, sem comentários. O que quero dizer é que conta corrente mais conta financeira mais conta de capital tem que ser igual necessariamente à variação nas reservas. Assumindo que não tem erros, mas se quiser que tenha erros, a gente coloca aqui mais erros. Tá? É isso que eu quis dizer sobre identidade fundamental. É lógico que, se você passar variações da reserva para cá, vai dar que a soma das três contas é igual à variação das reservas, que é exatamente o que eu falei há 2 slides atrás. A soma dessas contas, que é o resultado do BP, balanço de pagamentos, é igual à variação das reservas. Então, tudo tem que estar equilibrado no balanço de pagamentos, mesmo que tenha erros e omissões. Então, resultado do BP que está escrito em azul. Ops. Resultado do BP, volta. Resultado do BP, soma das contas. Tá. Eu estou dizendo que ele é zero. Zero se for, né, se não entrar e não sair nenhum dólar ou moeda estrangeira. O negócio é que ele é a soma das contas. Se por acaso o resultado do BP, que é igual à variação das reservas, for positiva, significa que naquela minha piscininha está entrando dinheiro, portanto está tendo aumento das reservas cambiais, aumento das reservas. Por outro lado, sempre que o resultado do BP for negativo, significa que a soma dessas três contas está dando negativa. Então está diminuindo as reservas, tá? Está saindo mais moeda do que está entrando. Geralmente, países gostam de resultado do BP positivo e não gostam de resultado do BP negativo. Tá? Mas um resultado do BP negativo não necessariamente quer dizer que estou lascado, vou morrer, vou me jogar do 60º andar do edifício Itália. Não precisa fazer isso, não precisa desesperar. Significa só que você perdeu naquele ano mais dólares do que você ganhou.
O problema é quando o resultado do BP são muitas vezes negativo e sua piscina de reservas começa a ficar muito baixa. Tá? Sabe aquela piscina que tem pouca água? Piscina que tem muita água, você mergulha nela, não bate a cabeça, você nada numa boa. Agora, pensa numa piscina com pouca água, você dá até para ver o fundo. Se você for mergulhar ali, você vai bater a cabeça, vai se lascar, né? Que é um pouco, quase que aconteceu com o Brasil em 1998, 99. No, naquela época, o Brasil teve aí, até por conta do Plano Real, para tentativa de manter a inflação baixa, o governo teve várias, não vou dizer, participações no mercado de câmbio, tentando estabilizar o real, a cotação real dólar, e gastou bastante das reservas. Chegou em 99, teve primeiras semanas de 99, teve uma maxi desvalorização da moeda e tal, e foi maior confusão. Naquele momento, a piscina de dólares do Brasil era baixa, era 30 bilhões de dólares. 30 bilhões parece ser muito, né? Mas para um país como o Brasil não é, não. Hoje, para você ter uma ideia, a piscina de reservas que o Brasil tem é próxima, não sei nesse momento, mas já foi 300 bilhões de dólares, já foi 200. Ou seja, uma piscina bem mais cheia, né? Fruto aí de muitos anos de resultados positivos no BP, muitos anos, principalmente nos anos 2000, né? Ano após ano entrou bastante grana e a piscina foi enchendo, né? Bom, mas para dizer, só para terminar, dizer que naquela época lá, 98 para 99, a nossa piscininha aí ficou seca, ficou bem rala, da ordem de 30 bilhões, e aí se não fosse uma grana que o FMI emprestou para o Brasil, acho que foi exatamente 30 bilhões, né? Aí 30 mais 30 deu 60, para poder ajudar aí na conta nessa administração ou gestão das contas externas. Foi preciso um dinheiro do FMI. E outro, já aconteceu isso, já tinha acontecido isso no Brasil em 1987, quando o Brasil decretou moratória, ou seja, não vou pagar a dívida externa, a dívida que o país tinha com outros países. Também houve uma situação na conta do balanço de pagamentos. E também isso ocorre com outros países. Por exemplo, a Argentina já teve aí não sei quantas vezes, nos anos 80, depois aí nos anos 2000, mais de uma vez teve problema do balanço de pagamentos, não pagou o FMI, enfim, crises de balanço de pagamento ocorrem com os países. Tá? Por sorte, o Brasil, graças aos resultados positivos da década de 2000, nós temos hoje um balanço de pagamentos relativamente tranquilo. Por falar nisso, em balanço de pagamentos, vamos dar um exemplo, mostrar alguns dados, alguns dadinhos, numerinhos para vocês, e para vocês verem como não devemos nos desesperar, né? Com isso, pelo menos. Mas antes, deixa eu mostrar de novo, volta aqui, isso daqui, tá? Que o balanço de pagamentos é conta corrente, conta financeira e conta de capital. Então, vamos ver lá no nosso exemplo do Brasil. Primeiro, as transações correntes ou conta corrente. Eu vou mostrar de 2007 até 2011, ano a ano. Lembrem-se, porém, que em 2008 teve aquela grande crise financeira no segundo semestre, a partir da quebra de um banco americano de investimento, por volta de setembro, a economia americana despencou, a europeia foi junto, a economia mundial foi mais ou menos que nem a queda do PIB mundial da pandemia. Só que a grande diferença é que em 2009, entre 2009 e 2010, uma boa parte dos países se recuperou, com exceção de alguns aí, Grécia, mesmo a Itália, alguns países europeus mandaram mal aí, mas a maior parte conseguiu se recuperar entre 2009 e 2010, tá? Então, crise de 2008. Vamos ver a nossa conta corrente. Bom, tá aqui, ó. Lembra que tem o balanço de pagamento comercial e balança de serviços. Eles até botaram junto aqui, mas tem aqui o serviço separado da renda. Então, balança comercial, balança de serviços.
Balanço de renda e as transferências unilaterais. Então, primeiro, vamos ver a soma da conta corrente. Isso aqui é tudo milhões de reais. Cada número que vocês estão vendo é milhões de reais. Então, 1,555 é 1.500 milhões, ou seja, 1,5 bilhão. Tá bom? Então, vamos lá. Transação corrente em 2007, ela passou de 1,5 bilhão para menos 28. E depois disso, melhorou um pouquinho, mas ainda é negativo, menos 24, menos 47, menos 52. Ou seja, essa grande conta aqui nossa é negativa. Ou melhor, nesse período aí, né? Não vou nem analisar os anos recentes, tá? Mas nesse período, pelo menos, que foi a transição, né, da década de 2000 para a década de 10, com exceção de um ano, e lembrando que teve uma crise aqui, a nossa transação corrente é negativa. De menos 24 passou para menos 50. Dobrou, né? Diga-se passagem. Ficou o dobro mais negativo. Como é possível? O que aconteceu? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Balança comercial. Uai, a balança comercial 40 bi significa que tivemos mais exportações do que importações, né? 160, 120. Então ela teve uma movimentação também positiva, caiu por conta da crise de 40 para 24 bi, mas depois, né, recuperou um pouquinho, flutuou aí 20 e subiu para 29. Então a balança comercial, né, até se recuperou um pouco. Então estamos exportando um pouquinho mais do que as importações. Então, para ter dado esse numerão negativo aqui embaixo, o problema não é a balança de comercial. O problema é a balança de serviços, acertou. 42 negativo é a soma de menos 13 com menos 29. Então, meu caro, olha isso. Menos 13 de serviços, menos 16, menos 19, menos 30, menos 37. Gente, balança de serviços no Brasil é persistentemente negativa. Tem essa tendência de ser negativa sempre. Né? Por quê? Porque você tem mais serviços que você compra do que serviços que você vende, no caso do Brasil. Tá? O Brasil ele é deficitário sempre, tradicionalmente nessa conta. Então, se você for olhar essa conta, já começa negativo. Mas tudo bem, 40 com 13 ainda dá para segurar, né? 29 com 37 ainda dá para segurar, né? Não, já está negativo aqui, né? O problema é que você tem que ver as rendas também. Menos 29, menos 40 bi, menos 33, até menos 47. Então, a conta de rendas também está negativa. Em outras palavras, os brasileiros recebem menos de investimentos possíveis no exterior do que o contrário. Tá? Então, lembra, a renda a gente recebe do exterior de renda bem menos do que a gente manda para fora. Então, essa conta, somando, aí tem as transferências unilaterais, que é positiva, mas é um tititico, né? 4 bi, 3 bi, uma miserinha. Então, quando você soma o balanço comercial positivo com essas duas balanças negativas, né, tanto de renda quanto de serviço, vai dar isso daqui. Qual é a mensagem? A mensagem é que essa primeira parte do balanço de pagamentos nossa tem sido negativa. A gente tem que tentar financiar isso de algum jeito, senão a nossa piscina vai esvaziar rapidamente. Então, vamos agora para a segunda parte do balanço de pagamentos, que é a conta de capital e financeira. Na verdade, é a conta de financeira, a segunda. Só que eu já botei a terceira aqui, conta de capital. E olha o tamanho dela, que pequenininha. Tá certo? Então, é como um palito de dente, não serve para nada, é pequenininha, né? Então, foca na soma das duas, que é a conta de capital e financeira. Opa! Aí, agora sim. 89 bi, com a crise despencou para 29, aí depois voltou para 71, 99, 112.
Meu, se eu pegar essa primeira linha e vou voltar um slide, pega essa primeira linha e subtraio desse negativo, aí dá positivo. Em outras palavras, a conta de capital financeira, ela sustenta o déficit na conta corrente do Brasil. Se nós temos tido esse número negativo aqui, por conta do balanço de serviços e do balanço de rendas, por outro lado, a gente tem mais do que compensado a conta de capital com a conta financeira. Tem sido bastante positiva e grande, né? Porque aí, quer ver? Pega menos 52 aqui, menos 52 com mais 112, vai sobrar quanto? 70 bi, né? Vamos ver na próxima página. 60 bi. Sobrou 60 bi, que é o resultado do balanço. Então, gente, somando, olha só o resultado do balanço. 37, 3 na crise, mesmo na crise a gente estava positivo, hein? 46, 49, 58. Deu para entender por que tem piscina de dólar agora no Brasil? São vários anos com resultado positivo do balanço de pagamentos, graças à conta financeira positiva e bastante positiva, diga-se passagem. Agora, você precisa me explicar por que ela é tão positiva assim. Então, vamos lá. Será que é por conta do investimento direto ou por causa do investimento em carteira? Bom, investimento direto está aqui, ó. Desses 88, ele é 27. Passou para 24 na crise, 36, e aí explodiu para 67. Então, tem entrado mais dinheiro de investimento direto do que saído. Isso significa que, nesse período aí, entrou bastante dólar, 67 bi, de investimento direto externo em oportunidades na economia brasileira. Tá? Deve ter tido um investimento brasileiro direto também, né? Dinheiro que o brasileiro investiu. Naquele ano foi super baixo. Foi 1. Aí teve outros anos aí que teve negativo. Mas, enfim, o investimento direto externo é o grande salvador, entre aspas, da nossa conta do balanço de pagamentos. É o ID, é o investimento direto externo. E aí o investimento em carteira, que é a segunda outra conta, vamos ver como é que ela está. Aí, 48 bi, não é pouco, é bastante. 48 com os 27 deu 88, certo? Aí, na crise, todo mundo foge de medo da Bolsa e de outros investimentos de renda variável, mas de renda fixa também. Fugiu o dinheiro do Brasil, 1,1. Tá. E aí, depois voltou com 50, 63, 35. Aqui foi cadente até esses 2 anos, mas ainda bem razoável. Tá? Então, somando a conta corrente, está aqui, com a conta de capital financeira e, última página, derivativo merreca, hein? Esses números são ridículos, pequenos. Aí os erros e omissões, 3 bi. O erro também é pequeno. Se bem que 3 bi de erro, eu queria esse erro no meu bolso, viu? Mas o ponto é que, somando todas as contas, olha o que acontece. Essa última linha que eu quero mostrar para vocês. Então, resultado do BP positivo sempre na conta brasileira, mesmo na crise que né, ficou seco, né, as finanças do mundo, ainda assim na crise deu 3 bi. E antes, 87, 46, 49, 58. Onde foram parar esses 58 bi? Na piscina do BC, na piscina de dólares do Banco Central. Bom, é isso. Mas tem mais um slide resumo. Tá? Esse slide resumo aqui é uma conversa resumida aí de todos esses números que a gente viu nos 3 slides anteriores. Resumir aqui. O BP, a conta corrente e a conta financeira de capital.
Então, vamos começar pelo meio aqui. Conta corrente, que a gente viu, sempre registrou grande déficit, né? Com exceção do ano 2007, sempre teve esses grandes déficits, de 28 bi e 52 bi. Quando você tem um déficit, você tem que financiar esse déficit de algum jeito, né? E a gente conseguiu financiar graças à conta financeira e de capital, que sempre foi bastante positiva, né? Com exceção de... Bom, não, ela mesmo em 2008 foi positiva, mas sempre foi grande, com exceção desse ano aí, né? Olha, ela estava com 89 bi, passou a 112 bi. Então, essa conta aqui financia o déficit de conta corrente e a sobra tem sido aumento das reservas cambiais aí da economia brasileira. E eu pergunto para vocês, por que que a nossa conta corrente é tão deficitária? Por conta de déficit na balança de serviços e na balança de renda. Alguma coisa pode ser feita sobre isso? Olha, de serviços é difícil, só se a economia brasileira crescesse, né, tivesse mais maturidade, né, um aumento nos serviços fornecidos para não residentes, e aí sim empresas brasileiras começassem a oferecer esses serviços e positivos, né? Ou mais estrangeiros viajassem para o Brasil virasse um campeão de turismo, né? Aí entraria mais dinheiro na conta corrente, na conta, desculpe, na balança de serviço, na conta de serviço. Mas fora isso é difícil, né? E a conta de renda é difícil de mudar. Então, conta de serviço é difícil de mudar. E a conta de renda também, sabe por quê? Porque a renda é aquela história também, né? Vem tanto ID para o Brasil, na conta financeira, vem tanto investimento direto externo, que uma hora esse ID que vem para cá, ele quer repatriar lucro. E aí manda lucro, manda lucro, manda lucro, a conta de renda aumenta, certo? Então, essa estrutura aqui é difícil de mudar na parte da conta corrente. E, e a conta de financeira e de capital? Por que que ela é tão grande assim? Principalmente por conta do ID, mas também não podemos esquecer que o investimento em carteira, né, o investimento de portfólio também cresceu bastante, tá? E aí, enfim, a gente fica nessa situação assim de uma conta financia a outra. E espero, eu não vi os dados mais recentes, né? Não sei como estaria a conta hoje com pandemia, né? Mas eu imagino que é uma situação mais parecida com essa de 2008, onde, né, diminuiu muito as transações. Aliás, eu diria que até maior que a de 2008, porque de 2008 a situação, 2009 e 2010 a gente conseguiu, muitos países conseguiram se recuperar, né? O próprio Brasil se recuperou graças à China. Aquela crise de 2008 foi muito americana e europeia, né? Bateu mais Estados Unidos e Europa. China continuou comprando os produtos do Brasil, principalmente soja e minério. Agora, essa crise não, essa crise é sistêmica, né? Então, todo mundo está parando aí. Só a China agora que está retomando um pouquinho. Então, quem sabe a gente consegue exportar mais para a China para retomar. Mas é uma situação complicada. Depois do intervalo, depois do intervalo, eu vou fazer esse exercício 2 e depois mostrar para vocês aí qual que seria a atividade para o seminário final, tá? Então, exercício 2. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Depois do intervalo, a gente fala sobre o exercício 2. Cadê vocês? Está todo mundo aí? Sim, professor. Sim. Beleza. Ó, 10 para as 9, pode ser 9h15, mais ou menos, por aí? Pode ser. Pode ser, professor. Tá bom. Beleza, Professor. então. Pois não, diga. Antes de mais nada, as aulas dos senhores são todas gravadas, correto? Isso. As gravações vão ser disponibilizadas para os alunos ou não? Vão, claro que sim. Eu tive problema técnico, eu não estava conseguindo mandar para o site lá da Unisantos.
Agora, eu não sei se eu consigo mandar por e-mail para vocês, porque é um arquivo muito grande. Então, eu vou tentar ver lá com o pessoal da Unisantos como que eu consigo disponibilizar, e aí até esses dias aí eu dou uma resposta, tá, Veli? Porque realmente eu Ah, não consegui. é que facilita, porque como durante as aulas, como o senhor grava, facilita se por acaso para tirar dúvidas, para ter certeza, para efetuar o trabalho. Isso, Às vezes a gente beleza, esquece um detalhe, o senhor explicou na aula, então é bem mais fácil, como está gravado, é só voltar para ver. perfeito. Então tá, eu vou tentar resolver isso aí nesses próximos dias. Até a semana que vem eu dou um retorno. Tudo bem, professor, obrigado. Falou. Tudo bem. Até já, então.